nosso ministro do STF, Fachin, né, anula a decisão que condenou o ex-tesoureiro do PT por corrupção. A decisão de Fachin conduz à Justiça Eleitoral do Distrito Federal a responsabilidade de avaliar se as provas obtidas serão reaproveitadas após a anulação da condenação. E aí? Bom, vamos então começar pelo seguinte. O Vaccari, o João Vaccari, que foi tesoureiro do PT, ele era conhecido como o homem da mochila. Ele sempre comparecia às suas reuniões com uma mochila. E nessa mochila o que havia? Dinheiro. Dinheiro para quê? Para pagamento de propinas. Você veja que a própria decisão do Fachin ressalta isso. Os pagamentos de propina aconteceram. O que o Fachin fez, ele não está dizendo que o crime não aconteceu. Ele não está absolvendo o João Vaccari. Ele não está dizendo aí que, olha, tudo isso era mentira, tudo isso é ficção, tá? As provas foram forjadas. Não, ele tá admitindo isso. Ele está admitindo que o processo em si, ele aconteceu normalmente, ao contrário do que disse o De Urso. O De Urso é o advogado do Vaccari, muito conhecido lá em São Paulo, né, por defender esquerdistas. O De Urso inclusive ele teve uma atuação lá na OAB de São Paulo, tá? Um cara que é conhecido aí no meio esquerdista, um dos advogados preferidos do PT, sempre foi. Isso aí é clássico. É tipo o Zanin, assim, tá? O De Urso é mais ou menos um tipo estilo Zanin. Quem sabe o De Urso aí pode conseguir uma cadeira no STF, eu não sei qual é a próxima, mas o De Urso é forte candidato aí, poderia ser escolhido para o STF também. Tem o perfil. Veja, tem o perfil, tem todo o perfil necessário para entrar no STF, nesse STF do PT. Bom, então ele não está dizendo que houve algum problema com a natureza do processo, com o conteúdo do processo, com a decisão. Não. O que o Fachin está dizendo é o seguinte: olha, gente, ao contrário do que eu havia pensado antes, ao contrário do que eu havia decidido, não uma vez, mas várias vezes antes, eu digo o seguinte: a Vara Federal de Curitiba não tinha competência para julgar esses casos, não tinha competência. A competência é da Vara Federal do Distrito Federal. Ou seja, é uma questão, meus amigos, de CEP. A mesma questão que anulou, que descondenou, porque esse verbo, esse neologismo, né, foi praticamente inventado pelo Fachin. Ele inventou o verbo, né, descondenar no Brasil. Ele está descondenando o Vaccari. Ele está apenas descondenando, assim como ele fez com o chefe do Vaccari, que todo mundo sabe quem é, e todo mundo sabe onde está hoje. Então ele fez isso. Assim como todos esses que participaram do esquema do Petrolão, e o Vaccari não é apenas do esquema do Petrolão, viu? O Vaccari também participou do esquema do Mensalão. Ele tem condenações pelo Mensalão também. Então, ele está nos dois casos. O Vaccari, ele foi beneficiado, então, por essa descondenação do Fachin. Vejam, o que nós estamos vendo agora é o apagamento da história. Entendam uma coisa: toda ditadura, todo regime ditatorial, ele precisa apagar a história, porque todo regime ditatorial, ele começou com um crime. Todo regime ditatorial começa com uma série de crimes que são cometidos, né, aí, para poder garantir a instauração da ditadura. Então, qualquer ditadura precisa, não é uma questão opcional, toda ditadura precisa apagar a história e apagar aqueles que são inconvenientes na história. Por exemplo, o Stalin, na União Soviética, o que ele fazia? Ele ia apagando as fotografias da Revolução Russa, né, dos líderes da Revolução Russa, eram apagadas pelo Stalin.
E a história da Revolução Russa foi reescrita completamente. Foi reescrita várias vezes, né? Conforme um líder caía em desgraça, um companheiro do partido caía em desgraça, ele ia lá, anulava a biografia daquela pessoa, apagava a biografia daquela pessoa, apagava as fotos daquela pessoa, as imagens daquela pessoa, e aquele indivíduo, aquele inimigo, adversário do regime, se tornava uma não pessoa. Ele passava a não existir. Ele passava a não existir. E isso foi muito bem descrito numa grande obra literária do século XX, que é o livro 1984, do George Orwell. Qual era a profissão do protagonista do 1984? Winston Smith. Winston Smith tinha o serviço dele era o seguinte, ele era o apagador de notícias, o apagador de informações que passavam a ser incômodas para o regime. Então é exatamente isso que o Fachin está fazendo. Só que ele está fazendo com gosto isso, tá? Ele está apagando, está ajudando, ele é um apagador. Fachin, você é um apagador da história. Você está apagando a história. Só que é o seguinte, Fachin, nós não podemos desver aquilo que nós vimos. Nós não podemos desver os crimes que o PT cometeu. Nós não podemos desver o escândalo do Petrolão. Nós não podemos desver as propinas que o Vacari pagou. Não tem como isso. Então, o que o regime precisa fazer? Ele precisa calar as pessoas que viram todas essas coisas. Por isso que eles querem fazer o PL da censura. Por isso que o Alexandre de Moraes quer regulamentar as redes sociais, porque ele sabe que nas redes sociais essas informações vão continuar aparecendo. Não tem como desver. O Stalin, quando ele apagava os registros fotográficos da Revolução, quando ele apagava as notícias, quando ele mudava as notícias, quando ele reescrevia a história da Revolução Soviética, quando ele fazia tudo isso, ele não tinha rede social. Né? As pessoas... O que era a rede social da época? Eram os samizdates. Sabe o que é samizdat? Samizdat era a literatura clandestina, que era passada de mão em mão, datilografada, às vezes manuscrita, e passada de mão em mão para as pessoas. Foi assim que os russos registraram a verdadeira história do comunismo. A verdadeira história do comunismo não está lá na história oficial escrita pelo Stalin. Não. A verdadeira história do comunismo está no arquipélago Gulag, do Solzhenitsyn, está nos contos de Kolyma, do Varlam Shalamov, está no Dr. Zhivago, do Boris Pasternak, está em vários livros que foram proibidos na Rússia, né, mas que contavam a verdadeira história do regime. Fachin, não adianta você apagar a história, porque nós vamos contar a história. As pessoas vão contar a história. Vocês vão tentar calar a gente, mas nós vamos continuar contando a história que aconteceu. Nós vamos continuar contando a história do Petrolão. Nós vamos continuar contando a tragédia, a ruína que o PT, que os governos do PT causaram no nosso país. Nós não vamos parar de falar sobre isso. Então, o apagamento do Fachin é um apagamento limitado. Ele vale para os círculos oficiais, ele vale para aquele cercadinho que foi feito lá no... Sabe aquele cercadinho que foi feito no Salão Negro do Congresso? Ficaram só os líderes lá, o pessoal do STF, os ministros, a base do governo, né? Só os cupinchas do poder, né? Então, esse apagamento vale para esse pessoal. O seu apagamento não vale para o povo brasileiro. O povo brasileiro não pode desver o que aconteceu. A gente não, o Petrolão não pode desacontecer. Você
fez essa descondenação do Vacari novamente por um motivo de código de endereçamento postal. Por um motivo de CEP, você está apagando a história do Brasil. E eu queria fazer aqui um agradecimento muito especial ao ex-senador Álvaro Dias, aqui do Paraná, que foi um dos grandes responsáveis pela escolha do Fachin no STF. O Fachin foi escolhido no governo Dilma. O governo Dilma já estava em total decadência, ela estava já balançando. E, naquele momento, se a oposição quisesse, a oposição tucana, né? Estou falando da oposição, né, aparente, né, da Dilma. Se eles quisessem, o pessoal Álvaro Dias estava na oposição, né? Álvaro Dias, os tucanos, tal, quisessem, o Beto Richa, que era governador na época, se esse pessoal se mobilizasse, eles conseguiriam reverter a indicação do Fachin no Senado. Mas graças ao Álvaro Dias, que liderou o movimento para botar esse cara no Senado. Esse cara que era ligado ao MST, esse cara que tinha feito campanha da Dilma, que era um militante petista, foi colocado lá no STF. Graças a Álvaro Dias, muito obrigado, viu, pelo que você fez pelo Brasil. O resultado está aí.